Fala turma, vamos começar a análise diária aí, o primeiro jogo de amanhã, Argentina e Arábia, 7 horas da manhã, beleza? A gente vai ter uma Argentina jogando contra uma Arábia, é, que é um time bem mais ou menos. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui para vocês terem noção, a Argentina, além dela ser a maior seleção, né, que está 35, 36 jogos sem perder, a última vez que ela perdeu foi em 19 para o Brasil, para quem não sabe. É, eu tenho minhas críticas à Argentina, mas assim, quando o mercado tá a nosso favor e quando as cotações e quando eu acho que aí sim ela é de fato favorita, não tem como negar, não é verdade? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. A gente tem uma Argentina contra a Arábia, que vem titular. Detalhe, o Papo Gomes eu tinha visto que poderia ser titular, mas eu vi que ele teve uma, não sei, enfim, uma dúvida. Mas aí a Argentina não tem muito erro. Di Maria, Lautaro, Messi, Depou, Paredes e a zaga. E aí vai intervalando aqui, acolá pode vir um Julian, enfim, aí vai depender da opção técnica. Mas a seleção da Argentina é bem parecida com o Brasil. Se mudar aqui, acolá uma cabeça, né? Vai ter um Lisandro Martinez, um Otamendi, aí talvez não entre um Romero do Tottenham, que o técnico, o Scaloni confia mais. Enfim, o Tagliafico, que já é mais consolidado ali, mas não tem muitas mudanças grandes não. E a Argentina aqui contra a Arábia também não tem muita conversa, né? O que eu tentei fazer uma analogia. Eu vi alguns resultados da Arábia e vi que a Arábia jogava bem contra algumas seleções, mas eu fiz esse jogo aqui da é, Arábia e Croácia. Aos 60 minutos, 70 ali, quando entrou todos os titulares da Croácia, eles fizeram 3 gols. É porque 2 foram anulados. 2 por impedimento, inclusive. Um que eu até não concordei que foi esse primeiro aqui. Então, assim, quando os caras botaram o titular, fizeram 3-0. Um amistoso, num campo de merda, sem torcida, um jogo às 9 horas da manhã, que não vale merda, né? Eu fiquei atento nesse jogo e vi o quanto a Arábia era ruim, poder de definição fraco. E aí quem a gente teria aqui na Arábia? Al-Dazeri, que é do Al-Hilal, o Al-Faraj e o resto aqui eu não lembro. Não vou mentir para vocês. O mais conhecido para mim é o Al-Dazeri, que tá em videogame, tá? Você vê que ele é um muito velocista, aquele ponta barra ala bem velocista. A Arábia ela tem alguns confrontos interessantes aqui que dá pra gente tentar tirar como norte, mas por exemplo, pegou os Estados Unidos de reserva, é, cadê? Pegou um Equador misto, mas quase titular, né? Enfim, o que eu achei interessante é que a Arábia ela jogou com Emirados Árabes Unidos. E o seu último jogo, teoricamente valendo aqui da Argentina, foi contra o Emirados Árabes Unidos. Eu tentei tirar um parâmetro do tipo: o Emirados Árabes Unidos venceu de 2-1 da Arábia. Acho que foi na qualificação da Copa do Mundo. A Argentina foi lá e meteu 5-0 no Emirados Árabes Unidos, ou seja, eu fiz uma analogia que é pelo menos o mesmo time, ou a mesma qualidade. Então, não seria surpreendente se a Argentina goleasse. A analogia que eu fiz foi essa. E eu vou falar para vocês, eu tenho operações para a Copa do Mundo de 3 meses para trás, ou seja, eu tenho muita operação em aberto. Essa Argentina 1,16 eu peguei 1,30 e pouco. Né? Várias cotações aí a gente pegou alta. Então, assim, eu tenho a Argentina em uma outra seleção, como eu já tinha a Inglaterra que venceu. Então, a gente tem algumas operações que a gente já está exposto para lá e já faz um bom tempo. É, o que eu venho para trabalhar no trade? Eu pego esses 20% da Argentina aqui de forma maravilhosa. Só quero o padrãozinho. Tá? Eu tenho minhas críticas à Argentina, acho que eles têm dificuldade de criação de jogada. Acho que não é uma seleção com o mesmo nível de requerimento ali que o Brasil tem. Acho que é uma seleção que tem seus defeitos, principalmente defensivos, mas a gente está falando do Arábia e aí não tem como, né? A diferença é muito grande. Para o Panther, o que eu ainda vi muito valor era esse handicap -2 e mais que isso, é esses 3 gols para a Argentina que estava 2, mas provavelmente eu falei com os meninos no Discord e o pessoal já entraram pesado, estava 2 aqui para a Argentina fazer 3 gols. Para mim é o Panther assim tranquilo e sereno do dia. Um possível back HT opa, que está 1,57, ou seja, teria que esperar uma valorização do mercado e eu não sei se isso seria possível, que a Argentina pode começar bem intensa e bem forte. E aí vamos lá. No trade eu acho que é isso, é tentar pegar esse back Argentina sem inventar muita coisa. Quem gosta da goleada vai. Eu não me sinto confortável porque, além de ser Copa do Mundo, a Argentina tem 5-0 no Emirados Árabes Unidos, 5-0 na Estônia, certo? Depois desse jogo, ela só foi golear um jogo lá contra a Bolívia, na Bolívia, em 1900 e Cabrobró. Ou seja, a Argentina é uma seleção que ela faz 3 gols e para, em vários cenários. E talvez pela preguiça
em algumas situações, ela administra o jogo. Talvez não, talvez por ser Copa ela atropele. Mas essa estatística me pega muito. Ó, foi essa Bolívia aqui. Então ela tem vários jogos que não goleia. Faz 3 para, faz 3 para. É o Emirados Árabes Unidos. Ela também não pega uma seleção tão fraca como essa, como a Estônia. Então ela pode golear. Eu vou dizer a vocês que essa goleada da Argentina a 3,50 ela era mais agradável a 4, mas não é ruim. Para mim, esses 3 gols da Argentina aqui tá dado. Para quem gosta de fazer duplas e triplas, etc., o handicap menos 1,5 da Argentina, com o da Espanha, com a Costa Rica, enfim. Tô dando exemplo de Panther agora. E no trade não tem muita conversa, não inventa muita coisa. Bota tu stake de match odds nisso aqui, bota 10, 20 chicote, já era. Pega com um padrãozinho, se não der também sai, e é isso, não tem muita conversa. É, tem alguns outros jogos do chinês que vai ter no horário, eu não quero comentar esse jogo aqui, porque assim, vai ser de acordo com a leitura de jogo, vai ser de acordo com o que a gente vai ver, enfim. E pouco importa agora esse jogo. Vamos falar um pouquinho da Dinamarca e Tunísia, onde eu acho que depois é o que? É México e Polônia, né? É, é um jogo aqui que é uma cotação alta para a Dinamarca com 57. A Tunísia é uma seleção fraca, ela não é de toda ruim. A gente vê a Tunísia jogando com o Brasil, assim, é porque ela jogou com o Brasil, né? Mas a Tunísia é uma seleção que fez jogo duro com o Japão. Apesar que esse Japão era só com os caras do Japão, tá? Assim, se botar o Japão titular, era atropelada. Muita coisa a Tunísia. Mas ela ganhou do Irã. Então a Tunísia não é uma seleção ruim. Mas eu acho que as principais ações do jogo, a bola no pé, o domínio do jogo e do meio-campo é da Dinamarca, principalmente por causa disso aqui. E era isso que eu queria comentar. Primeiro, além do estilo de jogo da Dinamarca, ele ser muito bom reativo, mas ele sabe propor jogo também. Eu já vi várias vezes a Dinamarca remontando o jogo com muita qualidade. Além do seu atacante, que você vai ter o Cornelius, que joga muito, jogou muito no Trabzonspor já, Dolberg, Bright White, Poulsen, o próprio Robert Skov também, que aqui e acolá faz gol. Você vai ter um Lindstrom, Højbjerg, Eriksen, Delaney, Darmsgaard. Você vai ter caras que vão ganhar esse meio-campo à força. Se não, o que já era zagueiro, mais lateral, acho, Daniel As, enfim. Cara, a seleção da Dinamarca é muito organizada. Para mim, não é a grande surpresa. Quer dizer, desculpa. Para mim, não é a Sérvia a grande surpresa da Copa, e sim a Dinamarca, mas é aquela coisa, todo mundo fala da Dinamarca e da Sérvia, a Dinamarca e a Sérvia são duas seleções que podem pequenas ou de menores expressões que podem chegar lá, e acaba que tá todo mundo falando, acaba que deixa de ser surpresa. Tá todo mundo falando das duas, né? Pode em uma hora deixa de ser surpresa. Eu fico atento na Dinamarca. A Dinamarca fez muito jogo bom com muita seleção. A Dinamarca não é uma seleção fraca, é uma seleção forte, vai chegar bem. Para quem não vai se lembrar, a Dinamarca chegou longe na Eurocopa, chata, sabe jogar e são 57 até para um Panther, sei lá, uma dupla, uma tripla, Panther, quem sabe uma alavancagem. É interessante. Acho que a Dinamarca vence esse jogo, não acho que ela vence de pouco. E esse back no trade pode ser muito bom. O Lei eu não pego. Essa cotação aqui é para back, é o que é, enfim, ou é ou não é. Outra coisa no Panther que eu achei bem interessante. Cadê? Esse back HT a 2,20 pode dar uma leitura boa danada. 2,20 tem muito valor, até a proporção de ganho e perda é maravilhosa. Eu tinha ficado atento em 3 gols da Dinamarca, que eu não acho tão distante, mas eu achei muito alto. Mais que isso, eu fiquei interessado em 2 gols para a Dinamarca em 83. Eu achei tão bonitinho, tão padrão, tão simples e tão. Ok, 3 gols seria muito bom, pô, uma puta de uma alavancagem e tal, mas assim, 2 gols já estava tão bonito que eu achei interessante, fiquei de olho nisso. Já temos uma operação para a live da Dinamarca na alavancagem que a gente fez há meses atrás, que a gente pegou essa Dinamarca aqui a 1,70, beleza? Para a gente mudar aí um pouquinho, vamos falar agora do México e Polônia, aonde é um jogo duro, né? Isso é a pegada dos Estados Unidos e Gales aqui, né? Não tem muito. É bem parecida, né? Cotações parelhas e tal. E aqui eu acho a mesma parada do Gales com os Estados Unidos. É um México favorito com uma Polônia não menos favorita. E aí a gente vai ter que concordar. A Polônia é uma seleção que toma muito gol. Mas a Polônia, com as seleções pequenas, ela sempre entrega o dela. A Polônia vai ter um momento que ela vai tomar uma lapada de uma Bélgica de 6-1, vai tomar uma goleada da Holanda, porque ela é ruim. Mas quando ela pega seleções ok, ela não é de se entregar com toda facilidade. A gente vai poder lembrar aqui na Polônia Milik, Lewandowski, Buksa. Quer dizer, Buksa não sei se está na Copa. Buksa era do New England. Vamos ter bons jogadores. Zielinski, que está jogando pra caralho no Napoli. Então a gente tem alguns bons jogadores. E aí vamos lá.
Tecnicamente, o México é melhor que os Estados Unidos, ou seja, o México é uma seleção que ele propõe jogo, ele sabe propor jogo, ele sabe ir para frente, ele sabe ele tem bons jogadores, tem bons reservas, tanto da seleção nacional quanto os da Europa são bons. O Ivi Lozano que está jogando muito no Napoli, porém, contudo, no entanto, o México foi jogar com a Suécia e perdeu, porque defensivamente ainda falha, defensivamente é muito fraquinho, e a Polônia pode se sobrepor nisso. O que eu acho? A Polônia proporcionalmente é melhor que Gales, ao que o México proporcionalmente é melhor que os Estados Unidos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O jogo dos Estados Unidos tendeu essas cotações se igualarem. Da mesma forma que eu acho que aqui essas cotações podem acabar se igualando. Isso agora eu estou falando o quê? Uma correção de preço desse México aí, no Lei México aí, para tentar igualar essas cotações. Porém, eu acho que o México vai tentar propor jogo. E ele pode ser muito feliz porque a zaga da Polônia também é outra grande merda, na verdade. O que eu acho ao final do jogo é um jogo para gols. O que o México fez contra a Suécia nesse jogo, ele merecia vencer. E o México, ele mostrou que estava querendo jogo. Aqui ele estava em clima de Copa do Mundo. Mas você viu a fragilidade dele, principalmente na bola aérea, ele foi lá e tomou um gol. Né? Defensivamente, o México peca muito. Então isso pode ser o grande calcanhar de Aquiles deles. Mas eu vi vários jogos, por exemplo, do México, ele à frente do placar, por exemplo, ele jogou com a Colômbia abriu 2-0 na Colômbia, amassou a Colômbia. Depois do 2-0 relaxou a musculatura, tomou a virada. Simplesmente ele saiu do campo e tomou a virada. E muitas vezes o México é um grande freguês dos Estados Unidos porque ele tem seus lapsos de relaxamento. Quando relaxa, se fode. É basicamente isso. Acho que pode ser um jogo para gols, pode ser um lei pior equipe em campo, lei correção, pode ser jogo para não sei, trabalhar uma alta exposição em gols, mas é por aí. É um jogo bem difícil, tem que se atentar muito nesse jogo. Logo em seguida a gente tem o jogo da França aí de 4 horas com a Austrália. França em 25. Aqui é a mesma pegada da Argentina. A Austrália é uma seleção fraca. Né? Acho que a gente vai ter o que? O Chris Wood do Newcastle. Eu nem sei se ele é da Austrália ou da Nova Zelândia. Ah, a gente vai saber agora de onde ele é. Da Nova Zelândia. É... Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que a Austrália é tudo da Austrália mesmo, né? Escócia, São Paulo, aquele Hertz. A seleção da Austrália acho que é bem fraquinha. Aqui não tem muita conversa. Aqui, enfim, pra não ficar inventando, indo e vindo. A Austrália pegou o Japão e tomou pica. E era pra ter tomado goleada nesse jogo aqui, eu lembro desse jogo. E era o Japão que não tava nem tão titular, tá? Nem tava titular. Assim, não com todo mundo 100% não. Era um Japão que tinha alguns desfalques, que eu acho que alguém na Europa tinha se machucado. Um outro atacante, tipo um Ito, Haraguchi, alguma coisa assim. Aqui não tem muita conversa. É que a Austrália é freguês do Japão, toma lapada e assim, seleção fraca. Aqui não tem conversa, é a França, pô. Pra gente não ficar inventando muita coisa. Tentar trabalhar nesse back França, eu fico dele no back HT, às vezes a França começa forte. 1,66, vamos ver se valoriza. As cotações da França estão melhor que a da Argentina, né? Porque de fato a Arábia acho que é bem fraquinha, né? 3 gols da França, 2,20. Vou ver o que o jogo vai me mostrar. Pode ser uma goleada da França aqui. Não sei também se a França vem para essa goleada toda. Como é que tá o tesão da França na Copa. Talvez seja um jogo para 2-0 protocolar aqui. Enfim, não sei. Eu venho para leitura de jogo. Mas o que eu acho a vocês. Lipe, qual seria o placar de todos esses jogos que a gente acabou de comentar para você me dar uma noção do que você acha desse jogo? Aí vamos lá. Eu iria para um 3-0 Argentina aqui. Não seria impossível a Argentina tomar gol, tá? A Argentina é uma seleção que está suscetível a tomar gol de qualquer outra. A Dinamarca aqui, poxa, a Tunísia pode tentar fazer um joguinho duro, vamos para um 2-1 Dinamarca, estreia. A Dinamarca também, ninguém vai garantir que ela vai começar nessa força toda. Enfim, um 2-1 Dinamarca, 2-0 também é tudo dentro do padrão ali, acho que a Dinamarca vence. México e Polônia, eu tendo a dar um voto de confiança mais uma vez para as seleções que jogam com as grandes europeias. Eu já vi o México jogar, já vi os Estados Unidos, eu tendo a dar um voto de confiança. Se fosse um Canadá aqui, que é a melhor seleção da América do Norte, fez a melhor campanha, eu talvez desse um voto de confiança nele, como na Bélgica. Eu acho que a Bélgica é melhor, é muito mais time, obviamente, mas eu acho que o Canadá vai fazer um jogo chato contra a Bélgica. Eu não estou dizendo que ele vai vencer, mas vai fazer um jogo chato. Eu acho que o Canadá tem mais essa testagem, mais essa vontade. Eu não sei. Eu senti isso em alguns jogadores, inclusive em declarações como o próprio Davis. É,
Então eu tenderia a dar um voto de confiança para a seleção ainda, tá? Que joga com as da Europa, beleza? Então eu iria para um 2-1 Polônia, mas a Polônia vai tomar gol. Pode ser até um 3-1, algo nesse sentido aí. Eu tô falando 2-1 porque é algo mais padrão ali, né? E uma França ali extremamente protocolar, eu não sei se ela tá nesse tesão todo. Eu fico tentando interpretar essa França, ou é um atropelo de muita coisa para 5 gols, né, como a gente viu em Inglaterra, ou uma Francinha ali num 2-0, algo nesse sentido. Beleza, acho que deu para dar um geral. Tem 15 minutos de vídeo aí, mas eu passei quase 4 minutos falando de cada seleção, não é verdade? Além disso, a gente tem mais o quê? Mais nada. É isso. Tamo junto, é nóis e valeu, turma.